Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o teu like no vídeo, deixa o teu comentário, compartilha o vídeo pelo menos para dois amigos ou duas amigas e abençoe a vida de alguém. Queridos, meditando em um texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, vai contar a história do cego de Jericó, que diz o seguinte o texto: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele quem? Jesus. Estava um certo homem cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Receba a visão. A tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Em algumas versões, vai dizer que a resposta daquele cego é: Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Então, algumas versões vai nos dar uma direção de que antes ele já tinha uma visão, só que alguma coisa aconteceu que ele perdeu essa visão. Mas ao encontrar-se com Jesus, ele tem um pedido. E é justamente sobre isso que eu queria refletir com você. Porque Jesus pede para que tragam aquele cego até ele, e quando ele se aproxima, Jesus faz uma pergunta: O que queres que eu te faça? E essa pergunta é uma chave para que nós venhamos entender algumas coisas a respeito de Cristo. Porque a maioria das pessoas, às vezes, se vitimizam por acharem que não são importantes para Deus. Algumas pessoas se vitimizam ou talvez se acham tão pequenas que Deus não pode olhar para elas. Mas só que a grande verdade, a grande pergunta é que muitas vezes, será que nós sabemos o que nós queremos de fato? Se Jesus aparece para você hoje, diante de você hoje, e pergunta: Ei, o que queres que eu te faça? Qual seria a tua resposta? O que você pediria para ele hoje, nesse momento, se ele aparecesse para você agora, na sua frente, e perguntasse: Filho, filha, o que queres que eu te faça? Qual seria a tua resposta? Você tem uma resposta pronta? Você tem uma pergunta pronta? E nós precisamos entender isso. Porque aquele homem teve a oportunidade de pedir várias outras coisas. Aquele homem teve a oportunidade de pedir inúmeras coisas. Mas ele pediu uma coisa: Senhor, recupera a minha visão. Senhor, eu quero voltar a ver. Senhor, eu quero voltar a enxergar. Qual seria o teu pedido para o Senhor hoje? E quando eu lembro desse texto, eu também lembro daquele texto de Atos, daquele coxo que é colocado junto à porta do templo, chamada Formosa. Quando Pedro e João iam passando por lá e ele pede uma esmola. Aqui nesse mesmo texto, no início que nós acabamos de ler, ele vai falar que esse cego, que esse homem estava sentado à beira do caminho mendigando. O que isso significa? Em outras versões vai dizer que ele estava pedindo esmola.
Sabe, às vezes o nosso pedido diante do Senhor é tão pequeno que parece até uma esmola. Mas só que Jesus sempre vai nos surpreender. E Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? E essa pergunta você vai ver em vários dos milagres que Jesus operou na vida das pessoas. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu quero que você medite bem nessa pergunta e tenha uma resposta concreta ao Senhor, ao Espírito Santo neste momento. Diante do Senhor, se Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Qual seria a tua reação? Às vezes nós temos tantas coisas para pedir, mas se você tivesse uma oportunidade única: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero... Sabe, quantas pessoas ali, naquele aglomerado onde Jesus estava passando, não viveram o que aquele cego viveu? Quantas pessoas passaram pelo aquele coxo que estava na porta do templo e não tiveram ousadia para oferecer uma oração? Sabe por que esse cego recebeu um milagre? Porque ele foi ousado. Quando ele foi interrogado pelo próprio Jesus, ele tinha uma resposta na ponta da língua: Senhor, eu sei o que eu quero voltar a ver. Senhor, eu sei o que eu quero que o Senhor recupere a minha visão. Sabe, quando Jesus pergunta o que nós queremos que Ele faça, é porque Ele quer saber se nós realmente queremos aquilo que estamos pedindo. Se realmente aquilo que estamos pedindo é uma prioridade para nós. Só que o interessante é que depois que esse homem é curado, depois que esse homem recupera a visão, ele não foge da presença. Ele não vai embora. Ele não se afasta de Jesus. Muito pelo contrário. Ele corre, ele segue Jesus. Ele continua o caminho que Jesus está fazendo, ele acompanha Jesus. E a mesma coisa também acontece com aquele coxo. Quando eu li esse texto e quando eu estava meditando nele, só me lembrava do texto de Atos, que aquele coxo na porta, quando ele é curado por Pedro e João, o que acontece? Ele corre para dentro do templo para glorificar o Senhor, para agradecer ao Senhor. Sabe, às vezes Deus faz algo nas nossas vidas e nós só queremos aquilo. Não, só isso está bom. Depois eu venho e pego outra coisa. Depois eu venho e peço outra coisa. Mas imagina aquele cego. Num encontro com Jesus, ele recuperou a visão. Talvez o desejo do coração dele é: se um encontro, isso aconteceu comigo, o que pode acontecer se eu viver com ele todos os dias? Se eu caminhar com esse Jesus todos os dias? Se eu estiver perto desse Jesus todos os dias? Se eu tiver em intimidade com ele todos os dias? Queridos, não se contente com o pouco. Não se contente somente com o momento. Busque o Deus de coisas eternas. Não se contente só com uma cura. Glorifique a Deus, agradeça a Deus sim, mas se aprofunde no Senhor. Entregue todas as áreas da tua vida ao Senhor. Se dedique totalmente ao Senhor, porque se o Senhor é poderoso para fazer uma coisa, quando você o encontra, imagina você tendo esse encontro com Ele todos os dias. Imagina você levando esse Senhor para dentro da tua casa, para o teu trabalho, no teu carro, na rua. O que Ele não pode realizar na tua vida e através da tua vida. Então não se contente só com alguns momentos, só com alguns eventos. Não, busque mais. Busque viver na presença do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai mudar por completo. Então guarde essa palavra no teu coração hoje. Guarde esse texto no teu coração hoje. Guarde essa pergunta: ei filho, ei filha, o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus realize na tua vida hoje? Não que ele seja obrigado a fazer, mas se ele pergunta, é porque ele quer realizar. Se ele pergunta, é porque ele quer te entregar. Se ele pergunta, é porque ele tem interesse em fazer na sua vida. Amém?
Queria te convidar agora a fechar os teus olhos, se conectar totalmente com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento, nós queremos te agradecer primeiramente pela tua palavra, que nos dá direção, que nos dá o ensino, que nos dá a revelação de quem tu és e do poder que existe em tuas mãos, Senhor. Obrigado por este momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, abençoa a vida desse homem, dessa mulher. Pai, eu não sei qual o pedido do coração deles, eu não sei qual a necessidade deles, eu não sei o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por mais que eu não saiba o que eles estão precisando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Então, Pai, eu declaro em nome de Jesus o favor dos céus sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja sempre disponível para nos auxiliar. Que o Senhor esteja sempre nos dando a direção correta, Pai. Que o Senhor esteja guiando os nossos passos, nossos pensamentos, tudo aquilo que formos realizar, Pai. Permanece conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje.